Beleza, então. Bom dia novamente, né? Hoje eu queria trazer é, um pouco falar sobre o cancellation token. É, Provavelmente alguns de vocês já utilizam, já, já conhecem, né? Mas recentemente a gente teve um problema aqui no nosso projeto e investigando, né? Estudando um pouco, a gente conseguiu resolver com com essa estrutura aqui, que é o cancellation token. Então, eu vou mostrar alguns exemplos, né, como que pode ser utilizado tanto com Entity Framework, utilizando uma integração com a API, né, tipo, fazer uma simulação de uma API externa e também utilizar com o RabbitMQ para fazer um request via RabbitMQ. Então, são exemplos básicos, né, mas dá para entender e para ver como que funciona, né? Então, eu vou compartilhar minha tela para a primeira coisa que eu quero mostrar, que é a documentação. Vocês já conseguem ver? Beleza. Essa aqui é a Sim. documentação do Microsoft sobre o Cancellation Token. O Cancellation Token é uma estrutura, tá? É, Dentro de o que é o Cancellation Token, ela está aqui bem resumida e é bem simples o que ele faz, né? O Cancellation Token permite o cancelamento cooperativo entre threads ou tarefa. Ela instancia um objeto, aqui fala, né? Um token de cancelamento é instanciado. Agora, tem dois distintos tipos de cancellation token. O cancellation token, que tem um que você não consegue instanciar, que é quando, no caso de uma aplicação web, você recebe o cancellation token diretamente dentro do controller. Aí o ASP.NET, ele já sabe que você está enviando um cancellation token, e aí ele não precisa fazer mais nada. Mas também tem um cancellation token source, onde você pode instanciar e criar seu próprio cancellation token. Nesse caso, você utiliza o cancellation token source.token, como mostra aqui, e é o objeto que você pode passar para suas tarefas ou para seus threads, né? Então, o que que faz esse cancellation token? É, Ele é tipo um notificador. Então, dá a você a possibilidade de quando você quer cancelar algum processo, em todas as implementações que você passou esse cancellation token, ele vai notificar a cada um delas e também vai cancelar o processo delas, né? É basicamente o que o cancellation token faz. Ele cria uma cópia, como fala aqui, né? Ele cria uma cópia e é enviada a cada uma delas. Então, elas são notificadas e cancelam o processo que está sendo feito, tá? Então, basicamente, é, a teoria, né, sobre o cancellation token. Agora, eu fiz alguns exemplos aqui com aplicação web, né? E vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Beleza, eu criei aqui uma solução. É bem simples, né? Tenho duas aplicações. Essa aqui é uma aplicação MVC e aqui é uma API, tá? É uma segunda API vamos dizer que é uma aplicação de terceiros, tá? Vamos supor isso, que em um exemplo posterior, as duas APIs vão se comunicar. A configuração delas é bem simples. Tem um Entity Framework, é, acho que está aqui. Tem um Data Context, eu criei duas entidades, departamentos e pessoas, tá? Então, ela é uma aplicação bem simples, tá? Além disso, eu configurei o RabbitMQ com mais transit, tá? A configuração está aqui, com os dados do Rabbit, e criei um request, né? Para fazer também uma simulação de uma comunicação entre as duas APIs. Vou simular o que eu quero fazer um login, tá? É simplesmente isso. Então, as duas APIs têm as mesmas configurações e também a configuração do Mass Transit com RabbitMQ, tá?
É, no meu primeiro controller, é esse aqui, eu criei um controller para fazer uma inserção sem transação, tá? O que acontece é que normalmente pode acontecer que a gente pega projetos antigos, legados, né? Então a gente não sabe nem como foi implementado, né? Então estou simulando aqui que tem uma implementação que foi feita com Entity Framework, mas ela faz duas coisas. Ela cria um departamento, adiciona o departamento e salva os câmbios, né? Ele faz commit no banco. Depois, eu estou colocando um delay, como se ela estivesse demorando, né, uns 5 segundos, e aqui estou enviando o cancellation token, que ele já é enviado aqui dentro do controller, como parâmetro, tá? E aí o ASP.NET já entende isso. Depois estou criando um person que estou adicionando e também estou utilizando o commit aqui, o save change, para salvar no banco, tá? Também coloquei uns logs para ver como que isso aqui vai funcionar, tá? Antes de rodar o exemplo, quais são os problemas que o cancellation token resolve? Ele pode cancelar, dá a possibilidade para o usuário cancelar o processo que ele está fazendo. Quando você pressiona F5, por exemplo, na tela, para refrescar a página, ele dá a possibilidade de cancelar. Então, o processo que já foi iniciado, ele é cancelado também. E também quando você envia duas requisições, tipo fazer o famoso doble clique, né? Você envia duas requisições, as mesmas requisições, então o cancellation token cancela a primeira requisição e a segunda ela continua. Então também resolveria esse problema de duplicação de dados, tá? Agora, quando que é, quando que a gente tem que utilizar o cancellation token? Temos que utilizar em todas as nossas implementações, temos que utilizar em tudo. Então, tem duas coisas, né? E agora eu vou falar um pouco sobre isso. Normalmente, o cancellation token é utilizado e é recomendado, né, utilizar nos métodos GET, porque pode acontecer que tem um processo bem pesado que sua API vai processar, né? E por algum motivo, o usuário fecha o navegador, abre novas abas, ela faz o mesmo processo em distintas abas, né? Então, sua máquina vai ficar, o servidor vai ficar processando, né? Mas se ele fecha, por exemplo, o processo tem que continuar rodando, mesmo sendo assim pesado. Então, nesses casos, como o GET é uma leitura que você está fazendo no banco de dados, então, nesses casos, é ideal você utilizar sempre o cancellation token, porque se o usuário fecha a janela, ele faz F5, então o processo que está rodando no servidor, ele vai se cancelar e vai deixar de rodar, né? E também vai deixar de consumir memória, tudo isso, né? Então, nesses casos, você pode utilizar o cancellation token. Mas nos métodos post, put, delete, que você faz, que você tem que trocar alguma coisa no banco, que você tem que inserir. Aí, quando cada um de vocês tem que avaliar, né, se precisa realmente utilizar esse cancellation token, porque pela implementação, se foi bem feita ou não, no final das contas, pode ficar uma inconsistência de dados, se você não utiliza da forma correta o cancellation token, tá? Então, vamos agora com exemplo. Nesse caso, eu vou inserir dois dados, né? Uma descrição e a pessoa. Eu não estou utilizando da forma certa o save change, né? Não estou utilizando como transação. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu já tenho meu navegador aberto aqui. Então, o primeiro exemplo que eu vou mostrar é esse aqui. Fazendo uma inserção sem transação. Eu vou mostrar aqui os logs mais aqui para poder ver. Beleza, então vou fazer clique. Ele já iniciou o registro, né? Ele está fazendo delay, que tem de 5 segundos, e finalizou. A transação foi finalizada. Esse aqui é o cenário feliz, né? Onde dá tudo certo.
Então, eu vou ver aqui meu banco de dados. E ele fez a inserção, certo? Então, tá tudo ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, vou fazer clique aqui, mas eu vou cancelar o request que eu fiz, tá? E vamos ver o que acontece. Então, eu vou fazer clique, ele está processando, agora eu vou cancelar. Aqui ele já mostra nos logs que ele está cancelando. Aqui mostra claramente que a task foi cancelada. Então, ele já cancelou o processo que eu enviei a executar. Mas vamos ver o que aconteceu aqui no banco. Ele inseriu, né, um departamento, mas não a pessoa. Porque como tinha dois subchains e eles estavam fora de uma transação, então aconteceu que não é uma implementação boa no cancellation token, e por isso foi que agora eu tenho um problema de consistência de dados, né? Então já gerou uma inconsistência. Agora eu vou deletar esses registros aqui. Vamos passar para o segundo exemplo. Agora eu vou utilizar um controlador que utiliza uma transação. O código é o mesmo, ele vai inserir um departamento, uma pessoa, mas o save chains eu estou utilizando só no final, tá? Eu não vou utilizar o save chain no início. Olha que aqui o save chains assim, ele já tem a possibilidade de você enviar o cancellation token, e isso o Entity Framework já tem, né? Então, eu coloquei no delay e eu coloquei no save chains também, tá? Então, agora vamos fazer teste de o segundo método que eu criei. Então, eu vou colocar aqui. Beleza. Então, eu vou fazer primeiro o caminho feliz. Acho... Aconteceu uma coisa aqui. Bom, ele deletou aqui. Desculpa, como foi o caminho feliz, aqui deu certo, né? Ele inseriu a descrição e também a pessoa. Eu vou fazer mais um teste aqui e vou cancelar depois. Eu fiz clique e vou parar. Ele não está mostrando aqui, mas eu vou ver por quê, tá? Aqui ele não fez a inserção de nenhum deles, né? Porque no momento que ele chegou no save chains, o cancellation token mudou de status, como cancelado. Então, como ele mudou de status, o commit não é mais feito, né? Então, por isso que ele não faz mais nada, porque o processo foi cancelado. Eu vou parar aqui, eu vou iniciar de novo para ver os logs que ele mostra. Beleza, aqui já iniciou. Eu vou mostrar aqui. Então, vou enviar, iniciou o processo e cancelou. E aí ele cancelou de novo, né? Ele lançou a exceção, mostrando que a tarefa foi cancelada. Aqui vou de novo aqui no banco e ele não fez a inserção, né? Então, aqui nesta implementação, tá certo. Então, normalmente, a gente tem o recomendado é utilizar o cancellation token quando você sabe como que foi implementado um post, um put, um delete. Porque se você não sabe disso, não tem certeza disso, você vai dar ao usuário um poder para que ela possa cancelar os processos, né? E aí, o que eu mostrei, né? Pode gerar uma inconsistência de dados, né? Então, vamos para o seguinte teste. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, continuo o mesmo exemplo, só que aqui eu estou fazendo uma chamada
para outra API, que seria uma API de terceiros. Vamos supor que essa é uma API de terceiros, tá? Ela tem dois controllers. Um delas que está utilizando um cancellation token, tá? Vamos supor que ela fez a implementação certa e ele está utilizando o cancellation token de maneira certa, tá? Esse outro controller, ele não vai receber o cancellation token e vamos supor que ela não está fazendo uma implementação certa. Então, ela faz simplesmente um delay de 10 segundos e ele retorna a resposta. A mesma coisa do primeiro login. Ele faz um delay e retorna a resposta, tá? Então, é, então ele vai adicionar um departamento, vai fazer a chamada para outra API, vai fazer por post, ele vai enviar conteúdo e também ele está enviando o mesmo cancellation token que recebido aqui no controller, tá? E depois, se ele retorna com o resultado ok, ele vai fazer o save change. Então, a implementação é a mesma, tá? Para esse exemplo, eu vou rodar com a linha de comandos de .NET. Cada aplicação, para ver os logs, para ver o que acontece. Até se eu rodar, eu vou deletar os registros do banco. Vamos aguardar ela rodar. Beleza, as duas estão rodando agora. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é esse aqui. Ele vai chamar ao login que está utilizando o cancellation token, tá? Beleza, então eu vou chamar aqui, tá? Então, ela iniciou o registro, né? Aqui já mostrou os logs, já foi para outra API, ela está fazendo um delay de 10 segundos, finalizou e finalizou aqui também. Tá? Esse é o cenário feliz, né? Deu certo em tudo. Então, eu vou ver aqui e provavelmente ele vai fazer ele fez a inserção do banco, né? Aqui tá tudo ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou cancelar, tá? Então eu vou clicar aqui. Já iniciou também, já chegou na outra API, mas eu vou cancelar. Então, olha que agora o cancellation token rodou na API de terceiros, né? Ele aqui está mostrando, ele lançou uma exceção que a tarefa foi cancelada. A mesma exceção que ele está mostrando aqui. Ele cancelou. Então, ele cancelou tanto a API externa como a API principal, né? Se eu vou ver aqui o meu banco de dados, vamos ver que ele não fez nenhum registro, né? Porque como ele cancelou e o subchain estava ok, então ele não fez nada, ele fez certo, né? O caminho feliz. Então, essa seria a maneira certa de você utilizar o cancellation token, quando você sabe, especialmente na API de terceiros, como foi implementado esse cancellation token, mas se não for implementado, é um perigo, né? Então, o ideal é você utilizar o cancellation token quando você sabe como foi implementado, quando é sua API, né? E você sabe disso. Então, vamos para o outro exemplo. Eu vou vir aqui. Agora eu vou utilizar a mesma... Não, a mesma endpoint. Na verdade, o endpoint faz a mesma coisa. Ele adiciona o description, ele adiciona o person, ele faz o save change só no final, né? Com a transação. E ele tem a comunicação, mas com o outro endpoint, que seria o login 2, que é esse aqui. Esse login 2, vamos supor que ele não foi bem implementado, porque ele não tem o cancellation token, né? Agora vamos fazer esse teste, vamos ver o que acontece. Então, eu vou enviar por aqui. Ele iniciou, né? Mostra os logs. Iniciou também na API de terceiros.
finalizou e finalizou. Então, o cenário feliz, né? Eu vou ver aqui o banco de dados, ele fez a inserção certa, tá? Agora eu vou deletar, eu vou fazer de novo, mas agora eu vou cancelar, tá? Eu vou fazer clique aqui, início aqui, e agora eu vou cancelar. Agora ele cancelou só na API source, né? E olha que aqui na API de terceiros, ela continuou fazendo o seu processo, né? Ela finalizou. Então imagina você utilizar o cancellation token, dar esse poder para o usuário de cancelar, e a API de terceiros não terá uma implementação certa. Você vai cancelar, você não vai salvar nada do banco, mas a API de terceiros pode guardar e fazer o processo que ela tem que fazer, né? E ela não vai parar. Então, nesse caso, é importante você não utilizar o cancellation token, né? Porque você já cria inconsistência de dados, não só na sua API, sino também uma API de terceiros. O outro exemplo, que é o último exemplo, a ideia é a mesma. Vamos criar um departamento, vamos criar um person e vamos fazer um commit no final, tá? Mas aqui a comunicação vai ser via RabbitMQ, com mais transit, tá? Ela se comunica com o padrão request, tá? Eu vou enviar um username e eu vou receber uma resposta na hora. Tipo, eu vou fazer uma publicação, mas eu vou aguardar uma resposta, tá? O, o meu consumidor na outra API, ela tem a mesma implementação, ela somente vai simular que ele vai processar, ele tem um delay de 10 segundos e ela está utilizando o cancellation token, tá? Mas eu vou fazer uma coisa aqui, suponha que você começou a requisição, tá? Para outra API. Mas a outra API demorou porque está processando muita coisa e ela dá um timeout. Então, sua API que fez a requisição, ela vai ter essa exceção e ela vai deixar de funcionar, né? Mas olha o que acontece na outra API que ainda está processando. Então, para fazer essa simulação, eu fiz o seguinte. Para esse request, para esse client, eu coloquei como um timeout de resposta de 5 segundos, tá? Ele vai guardar somente 5 segundos para a outra API responder. E a outra API tem um delay de 10 segundos, certo? Então, ela vai ter aí vai acontecer um problema. Então, de novo, eu vou mostrar aqui os logs e vou enviar, tá? Eu vou enviar, iniciou aqui, na primeira API, e olha que aqui já deu timeout, porque já passou 5 segundos, né? E minha API que fez o request do cliente, ela já estourou o erro. E vocês podem ver aqui, deu timeout. Mas aqui a outra API, ela fez o processo, ela não parou nunca, né? Ela continuou. É o mesmo problema do anterior exemplo. Então, como que a gente resolveu esse problema? Ou como que a gente resolve? Dentro da configuração da API de terceiros, né? Eu estou colocando aqui que o timeout é utilizado como junto com cancellation token. Aqui está, dentro da documentação mostra que esse timeout vai fazer com que o cancellation token cancele o processo, tá? Então eu coloquei aqui um timeout máximo de 3 segundos nesse processo. Então, ele vai demorar 3 segundos e se passa de 3 segundos, ela já vai trocar esse estado do cancellation token e ela teria que cancelar o processo. E além disso, ela tem que enviar uma exceção para a API que está fazendo a requisição, tá? Então, eu vou colocar essa configuração aqui e vou rodar de novo a API que eu mudei. E mais um detalhe aqui, o RabbitMQ, ele vai mostrar, essas são as filas que estou utilizando, e no momento que acontece este tipo de erro, ele vai criar aqui uma fila de erro e ele vai mostrar aqui o erro. Beleza? Então, eu vou enviar a requisição. Inicio aqui,
E aqui ele já mostrou, porque já passaram 3 segundos, então ele cancelou na API de terceiros. Ele cancelou e ele mostrou a task foi cancelada, a mesma exceção. E aqui na API de source, que mandou a requisição, também ele está mostrando que esse request foi cancelado. Então, poderíamos pegar essa exceção, né, num CAT para saber o que aconteceu, né? Mas aqui, além disso, o RabbitMQ nos vai mostrar esse erro também, nessa fila que ele criou agora. Então, aqui conseguimos ver qual é o tipo de erro que aconteceu, né? Por que estourou o erro? E aí ele mostra, né? Mas o timeout filter, né? Nesse tipo de mensagem, a operação foi cancelada por timeout, né? Então, acho que é isso que eu queria mostrar para vocês, como que funciona, como que a gente pode implementar. Esse aqui, o Cancellation Token ajuda muito em um problema que a gente tinha, né, e conseguiu resolver agora. Então, é isso. Obrigado pela atenção. Legal. Alguém teria dúvidas? Perguntas? No momento de todo mundo interagir. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, se eu vou implementar o Cancellation Token na minha API, a API de terceiro ela precisa também estar implementada, né, para poder usar isso, ou elas são independentes, não precisa disso? Assim, sua API de terceiros, você tem que ter certeza que eles fizeram a implementação com Cancellation Token, porque senão pode acontecer a inconsistência de dados, né? Porque você pode cancelar o processo da sua API, mas a API de terceiros, não, ela vai continuar se não fez a implementação certa. Beleza, beleza. É porque o Cancellation Token não é uma implementação que você faz global, né? Para o projeto todo. Você tem que dizer, aqui eu quero utilizar, aqui eu quero utilizar, entendeu? Esse é um detalhe, né? É bastante interessante essa questão da inconsistência. Às vezes a gente pega alguns problemas, algumas anomalias que a gente não entende o porquê que está gerando certas inconsistências. Então, às vezes isso daí pode ser a resposta, né, para algumas coisas que a gente passa e a gente não consegue entender. Então, eu achei bacana. Uma coisa que eu ia perguntar era a respeito disso também, sobre essas APIs de terceiro. Então, é claro que tudo é uma visão estratégica, se vai depender ou não, utilizar ou não. No caso, se da API de terceiro, se ela não implementa o, o nossa, agora esqueci, token. Cancellation Token. Cancellation token, Muito ruim de guardar as coisas. Então, se a API de terceiro não implementa isso, não faz sentido você implementar também. Você teria que deixar ele, digamos assim, aberto ou desprotegido, porque não para não gerar inconsistência, né? Isso, é porque é perigoso, né? Porque lá o processo vai continuar, mesmo você parando o seu processo, né? Sim. Então, não deveria. Mas pode acontecer de alguma coisa, pode acontecer de alguma decisão estratégica no sentido, beleza, eu vou implementar o Cancellation Token aqui na minha API, mas para o terceiro, ele não implementa, mas é interessante que ele não implementa porque ele precisa, sei lá, processar alguma coisa, ele não pode parar. Às vezes pode acontecer esse cenário ou não? Você já passou por isso? Pode ser. Não, eu não passei. Mas, assim, eu vejo tudo. Teria que avaliar, né? Tudo não depende, né? Tipo, depende, sim. Depende. Aí teria que ver, né? Se faz sentido ou não. Alguém de vocês já passou por algum cenário desses? Alguma coisa relacionada a esse tema? Eu usei Cancellation Token uma vez, trabalhando com Worker Services do .NET, né? Aquele serviço que roda no background, né? Que agora o .NET trouxe essa possibilidade. E você, no execute dele, você pode passar um Cancellation Token. Então, você pode configurar para ele rodar lá, eu quero que esse processo rode 10 vezes e pare. Então, aí você faz lá um contador simples,
chamou 10 vezes, você chama o cancellation token e cancela. Então eu usei para fazer isso. É basicamente a mesma coisa, né? Você Uhum. seta o token lá como cancelado e ele interrompe o processo. Isso, porque tem duas formas, né? A forma que eu mostrei é uma, né? Mas a outra, você pode instanciar um cancellation token source. Aí você cancela quando você quiser, ou dá um delay do tempo quando você quer cancelar. Então aí você pode configurar ele. É isso mesmo, isso mesmo. Você falou agora do source, eu lembrei, isso mesmo. Eu tive que criar um cancellation token source, Uhum. aí cria o token e aí você chama os métodos lá para cancelar ele quando você precisa. Achei bem interessante, bem interessante, mas eu não sabia dessa questão do .NET, né? Se você atualizar a página, ele cancela o processo, né? Também Mas não. aí a gente consegue fazer um esquema, por exemplo, o cara disparou um processo, mas eu quero que continue o processo, mesmo que ele atualize a página. É só, no caso, eu ignorar o cancellation token, né? É. Uhum. E é uma pergunta, não sei se é uma pergunta muito besta, né? Mas, digamos, eu implementei o cancellation token na API, só que a requisição que eu fiz era aquela requisição que não trava o usuário. Eu executo um processo, digamos assim, em background e libero o usuário, mas, digamos assim, que o usuário cancelou lá na ponta. Ele cancela esse processo mesmo que esteja em background? Chega a alcançar? Cara, eu não vou saber te É, responder. sim, porque às vezes Então, botar acontece, um né? task.emit cancellation, aí você cria um botão na view, envia só o token. É porque, em teoria, assim, eu penso que não, porque você não está prendendo o usuário, digamos, ele já teve o response. Então, ele já Isso. perde, talvez, essa potencialidade de cancelar, né? Acredito. É exatamente. Ele já respondeu, né? Então aí não sei Aham. se ele teria ainda essa conexão, né, com o Sim, cancellation token para poder. isso só teria efeito enquanto ele está preso, né? Digamos assim, Exatamente. no request. Uhum. Entendi. Interessante. Tinha comentado alguma coisa, Daniel? Eu não entendi o que você falou. Eu imaginando um cenário hipotético que isso faria sentido. Mas eu vou dar uma pesquisada, que eu achei interessante essa pergunta. Beleza. Vou encerrar então a gravação. Se alguém tiver mais alguma pergunta também, pode fazer. A gente já tem quanto tempo a gente tem? Tem uns 20 minutinhos. Senão a gente está liberado.